comunidade às 10 horas e 31 minutos. E hoje, excepcionalmente, às terças-feiras, nós temos aqui o nosso quadro, como sempre acontece, o quadro Acerto de Contas, que é um quadro que nós utilizamos para o direito trabalhista e muito mais. Nós fizemos um remanejo para que o Dr. Alessandro Lemos e o Dr. Edinaldo Maiorano vão para quarta-feira, que o Antony Lima não estará na quarta-feira. E aí eu queria justamente pegar um espaço para trazer esse cara que eu acho espetacular, e eu vou falar o nome, vocês do outro lado vão saber logo na hora quando eu falar e vão concordar comigo, que é um dos grandes contadores, que é meu querido amigo Marcelo Quirino, que vem fazendo um trabalho espetacular, e principalmente nesse momento agora, onde as pessoas correm para fazer suas declarações para o Imposto de Renda 2018. E muitas mudanças ocorreram para essa declaração agora de 2018. E é por isso que nós convidamos ele aqui. Então hoje, use e abuse. Eu sempre trago pessoas para cá, para que você, de qualquer lugar que você esteja, se você tiver uma dúvida, tiver uma pergunta, um questionamento, ou qualquer que seja a situação, pode ligar para cá, ele está prontíssimo para te responder. Seja no 33266525, seja no 8708-2370. Então o nosso quadro Acerto de Contas de hoje é com o meu querido Marcelo Quirino, contador, falando para a gente sobre essas mudanças de imposto de renda. Marcelo, mais uma vez, primeiro um prazer tê-lo aqui, amigo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, meu amigo Wilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Pastiçara. Prazer é sempre nosso. Você sabe que a recíproca é muito mais que verdadeira. Eu sei disso, amigo. Praticamente 32 anos que a gente se conhece. É verdade. No jardim de infância ainda a gente se conheceu. E o prazer é sempre meu poder ajudar a sociedade como um todo, né? E voltar a essa casa para tentar passar um pouco. Mas eu vou tentar. De mais tranquilidade aos contribuintes que ainda faltam entregar o seu imposto de renda. Temos aí uma estatística de quase 50%. É verdade. Né, de declarações ainda não transmitidas. Todo mundo faz como eu, sempre deixa para o final, é isso? Né? Exatamente. E estamos aí. O Marcelo Quirino hoje, dia 24. Só para avisar, é o meu contador, por isso eu confio. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é espetacular. Eu até, enfim, quando a coisa é boa, quando você tem alguém que você confia, que você sabe do trabalho sério, transparente, decente e honesto, é porque a gente indica, e aí é importante a gente dividir com os outros as coisas boas, né? Enfim. Por isso, Marcelão, segura aí um pouquinho, porque o nosso repórter Hélio Góes está, daqui a pouquinho, já se prepare então aí, 3326, vamos liberar então 33266525 e o 8708-2370, toda e qualquer dúvida sobre imposto de renda, Marcelo Quirino aqui, o contador, vai estar às suas ordens para responder, a gente vai bater um papo legal com ele. Mas antes, deixa eu ir até as ruas da nossa capital Maceió. Hélio, 10 horas e 43 minutos, nós vamos para o intervalo comercial, é isso? Antes vamos ao papo de comentarista com meu querido Jorge Moraes. Na volta, a gente já aqui efetiva o nosso bate-papo com o Marcelo Quirino, contador, falando sobre as mudanças no imposto de renda para 2018, gente. E você pode participar mandando suas perguntas, seus questionamentos ao vivo ou através do WhatsApp aqui no nosso Fenômeno. Mas antes, vamos ao papo de comentarista com o nosso Jorge Moraes. É você, Jorjão! Olha, vamos agora já conversar aqui com o nosso querido Marcelo Quirino, tá? A partir de agora nós vamos deixar aqui o espaço para que a gente fale agora sobre imposto de renda. Marcelo Quirino, contador, tá? Queria que você falasse até o nome da empresa, Marcelão, por favor. Bom dia, Wilson, mais uma vez. A nossa empresa, ela tem o nome Razão Social de MQ Gestão Contábil Empresarial, mas era mais conhecida como Marcelo Quirino Gestão Contábil. Isso, Marcelo Quirino Gestão Contábil. Exato. Inclusive, até convidar nossos ouvintes, nós estamos com uma novidade, estamos com um canal no YouTube. Ah, legal, isso. Onde toda semana a gente publica, né, algum tema importante sobre contabilidade, ótimo, algumas dicas. Né? Geralmente a publicação acontece às sextas-feiras à tarde ou aos sábados. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, Marcelo Quirino, Marcelo com 2 L's, por favor. Marcelo Quirino com 2 L's. Vai no YouTube, se inscreve no nosso canal e sempre que a gente fizer uma publicação nova, você vai receber uma mensagem que tem uma novidade lá no ar. Que maravilha, é ótimo isso então. Didaticamente as pessoas acabam, né, aprendendo um pouquinho mais e se inteirando da situação de declaração de imposto de renda, não é isso? Exatamente. E de qualquer que seja o assunto relacionado à contabilidade, né? Parte pessoal, parte da importância da contabilidade, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, né? A profissão contábil ela vem adquirindo, né, por méritos próprios, né, dos profissionais, uma importância cada vez maior
no relacionamento com as empresas, na gestão das empresas. A gente parou faz tempo, né, de fazer apenas guia de recolhimento, há muito tempo, né? Nós éramos conhecidos antigamente como guarda-livros. Isso não existe mais, né? Aquele profissional de contabilidade que está nesse perfil precisa mudar, precisa melhorar. Nós da contabilidade, nós passamos hoje a ser realmente assessoramento na tomada de decisões. Aquilo que a gente aprende na universidade, no primeiro período, né? Quem são os usuários da contabilidade, né? O empresário, os bancos e tal, e nos diz que nós somos assessoria direta, né? O nosso trabalho, ele propicia as empresas, né, na tomada de decisão. E isso é uma coisa muito importante, né? No mundo, né, globalizado e de um frenetismo, né, muito grande, né, tudo é para ontem, a contabilidade ela assumiu definitivamente esse papel, né, de apoio, de assessoramento na tomada de decisão, né, com dados históricos, com projeções futuras, né, para que a empresa, você hoje não consegue aumentar muito a sua receita, você não consegue muito aumentar preço, inclusive você tem que reduzir custo, né, e fazer uma gestão melhor. E nada melhor do que a contabilidade, obviamente, né, com devido a compartilhamento de informações com o jurídico, com a parte da administração da empresa, né, os diretores da empresa, para que a coisa consiga obter um resultado cada vez melhor. Muito bem, com alicerce, isso é muito importante. Exatamente. Né? Olha, vamos lá, então, já podem fazer suas perguntas, tá certo? Já tem perguntas chegando aqui no 33266525 e no 87082370. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, apresentasse um pouquinho as novidades que o imposto de renda para esse ano 2018 acabou aí criando muitas dúvidas para os contribuintes. Quais são essas mudanças? Wilson, as principais mudanças, né, que ocorreram no programa do imposto de renda esse ano, uma delas foi, cada vez que você entra você entra no programa de imposto de renda, automaticamente ele atualiza as tabelas. Né? Para que são essas tabelas? Essas tabelas corrigem alguns erros de execução do programa, né? Elas incluem os dados da Selic do mês. Selic do mês, por quê? Porque o programa, ele hoje permite que você, aquele que vai ter imposto a recolher e que não fez a opção pelo débito em conta, ele permite que você gere o DARF, né, da sua parcela mensal, com a devida correção da Selic a cada mês que você for pagar, ou seja, das suas cotas de imposto de renda, né? Porque antes, se você não fizesse a opção pelo débito em conta, você tinha que todos os meses entrar no site da Receita Federal ou então baixar um programa chamado Cicalc para emitir o DARF da sua cota de imposto de renda mensal. A partir desse ano, o próprio programa já faz isso. Já facilitou, já né? faz isso. Agora, para isso tem que ter internet. Tá? Uma outra mudança importante foi que, na parte do patrimônio, e aí patrimônio eu vou chamar imóveis, carros, embarcações, né? Terreno, o que quer que seja, você tem que colocar as informações dos órgãos de registro desses bens. Um apartamento, um imóvel, de uma maneira geral, você tem que colocar o IPTU, o número da matrícula do IPTU deste imóvel num campo específico. Você tem que colocar a data de aquisição deste patrimônio num campo específico. Isso é novidade, né? Novidade. Você tem que colocar o endereço dele num campo específico. Você colocava isso na descrição do bem, né? Num campo específico. Você tem que colocar a área deste imóvel, seja em metro quadrado, seja em hectare. Você tem que colocar qual foi o cartório de registro, se que esse bem está registrado sim ou não. Então, assim, são várias mudanças que fizeram com que o prazo de execução de uma declaração de imposto de renda, por mais simples que seja, dobrasse. Então, se você levava, né, meia hora, 1 hora para fazer uma declaração de imposto de renda, hoje você leva 2 horas. 2 horas é alguma coisa. Né? Para este ano ainda, né, essas mudanças elas são facultativas. Mas com toda certeza, para o ano que vem, né, vai ser obrigatório. Né? Conta corrente, contratos de mútuo que você fez, empréstimo, você tem que colocar o CPF da pessoa, o CNPJ. Conta corrente, o CNPJ do banco, tem que botar a agência e a conta. Né? Tem muita mudança importante, Wilson. Tem uma pergunta aqui, o Jairo Costa, lá da Paz do Sal. Ele está perguntando se, como o senhor está dizendo bom dia, agradecendo, e está fazendo uma pergunta, é o seguinte,
como o senhor falou em relação a imóveis, ele quer saber se jazigo precisa também declarar. O jazigo é um bem, né? É um imóvel. Interessante a pergunta dele, porque ninguém nunca pensou nisso, né? Ninguém nunca pensou. Ninguém quer aquele pedaço de terra. É um terreno. Jazigo é um terreno que você comprou no cemitério. Isso. Né? A depender do valor dele, né, a Receita Federal ela tem algumas considerações, né, acerca de alguns bens. Por exemplo, saldo devedor de conta corrente abaixo de R$5.000, você não precisa declarar. Mas eu oriento que informe. Informe melhor. Até por causa do histórico da coisa. Né? Saldo de conta corrente positivo, acima de X reais, não precisa declarar. Informe. Né? É a sua vida que está ali, a continuidade. Ela pode ter 1.500, amanhã ela pode ter 50.000. Né? E você vai esquecer de declarar alguma coisa. Né? Eu oriento que declare sim, independente do valor que seja. O Marcelo, nós estamos conversando com o Marcelo Quirino, contador, falando sobre as mudanças no imposto de renda. Você citou em relação a essa questão dos imóveis, essas colocações de cartório e outros detalhes mais, que vai levar muito tempo para quem estiver fazendo aí a sua declaração. Mas tem outras mudanças também? Veja só, inclusive tempo não só para a execução, como para a preparação, né, da documentação para entregar ao contador, a quem faz os impostos de renda, se for você mesmo. Quer dizer, então, que quem tinha aquele momento que entregava, às vezes, faltando 2 horinhas e tal, pode passar... Pode correr o risco de não ter conseguir a sua declaração transmitida para a Receita Federal. E estará sujeito a multa. Caramba, que né? coisa, então né? É importante que fique atento, né? Assim, se você até agora não separou a sua documentação para entregar ao seu contador, corra, porque pode ser que ele recuse, né? Pode ser que ele recuse a execução. Senão a leoa aqui, né? No caso a Larissa Leoa, né? Exatamente. Vai dar uma mordida. Dá, e muito, né? Olha, vamos fazer o seguinte, nós temos uma pergunta aqui, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos ainda aqui com o Marcelo Quirino, contador, 3326-6525 e 8708-2370, para você fazer sua pergunta ao vivo, também questionar aqui. O Wilton coloca assim: bom dia, eu queria fazer uma pergunta imóvel para fazer a declaração do imposto de renda, tem que ser a partir de qual valor ou independente do valor tem que fazer a declaração? Você responde logo após o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já. Pois é, estamos de volta às 11h09, continuamos conversando aqui com o Marcelo Quirino, contador, tá? Falando sobre as mudanças no imposto de renda, gente, mudanças interessantes que poderão inclusive fazer com que sua declaração acabe não chegando em tempo hábil, se assim você deixar para os 45 do segundo tempo, tá? Marcelo, deixei uma pergunta aqui do Wilton, ele coloca assim: bom dia, perguntar a vocês, o imóvel para fazer a declaração do imposto de renda tem que ser a partir de qual valor ou independente do valor tem que fazer a declaração? Bom dia, Wilton. Deixa eu só abrir aqui o seu microfone. Bom dia, Wilton. Tem duas coisas que precisam ser verificadas aí. Primeira, a questão da obrigatoriedade do envio da declaração do imposto de renda, né? Está obrigado a entregar o imposto de renda, né, o contribuinte que obteve rendimento tributável acima de R$ 28.559 e 70 centavos, é isso mesmo? Exatamente. Né? E obteve rendimentos isentos acima de 40 mil ou possui um patrimônio, ou seja, bens ou conjunto de bens que ultrapassem R$300 mil, né? Então talvez a pergunta do Wilton seja em função disso. Não é pelo fato de você ter um imóvel, né, 40, 50, 100 mil, 200 mil reais, que vai lhe dar a obrigatoriedade de você ter que declarar este imóvel ou não. Se você tem patrimônio, tem bens ou conjunto de bens acima de R$300 mil, você por si só por esse fato já está obrigado a entregar o imposto de renda, mesmo que não tenha mesmo que não tenha rendimento tributável. Uma coisa que tem que ser esclarecida, Wilson, é que declarar imposto de renda é uma coisa, pagar imposto de renda é outra coisa totalmente diferente. O fato de você declarar não quer dizer obrigatoriamente que você vai pagar imposto de renda. Então, em resposta à pergunta do Wilton, que eu penso que era isso que ele queria saber, se ele se o imóvel dele for acima de R$300 mil, ou imóvel ou conjunto de bens, ele está obrigado a entregar o imposto de renda. Muito bem. Neste ano, o Marcelo Quirino, será obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a partir de 8 anos, completados a partir de que dia? Como é que será feito isso aí? Que é mais uma complicação para esse ano. Essa é uma daquelas mudanças que a gente vinha falando antes, né? O dependente, né, menor de idade, obviamente, que completou 8 anos
no ano 2017, né, que até dezembro tinha 8 anos completos, ele é obrigado a informar o contribuinte, né, o pai ou a mãe, quem quer que seja, o avô que tem a guarda, tutela, ele é obrigado, né, se for declarar esse dependente no seu imposto de renda, obrigatoriamente tem que constar o CPF do dependente, né? Ano passado era 12 anos. Este ano, 8 anos. Eu acho que ano que vem vai ser quando nascer. Quando nascer o menino já tem que ter a declaração. Já a tendência é essa. A mãe já engole alguma coisa para ele já vir com ela na mão. É uma coisa impressionante, não? A tendência é essa. Né? A tendência é essa. Como contador, Marcelo, você acha que essas informações é uma forma de quê? De compilar, de tentar cruzar cada vez mais as informações e evitar a sonegação, é isso? Com certeza, Wilson. Veja só, o governo federal, né, aí eu falo de uma maneira geral, a Receita Federal de uma maneira bem maior, ela vem cada vez mais fechando, né? Não vou chamar de cerco, ela vem se cercando cada vez mais de informações sobre os contribuintes, sejam eles pessoas jurídicas, né, eles jurídicas ou físicas, né? Em relação aos bens, e aí veículos, embarcações, veículo esse ano, você tem exemplo, você tem que colocar o RENAVAN do veículo. Coisa que não acontecia na declaração passada. Embarcação, quer dizer, quem tem jangada, jet ski, lancha, qualquer que seja. Você tem que colocar o número do registro daquela embarcação na Capitania dos Portos. Né? Ou seja, na verdade está acontecendo uma grande troca de informações, né, para que o governo federal consiga retratar de forma real, né, o que acontece com o seu patrimônio. Né? Tanto é que a legislação do imposto de renda, ela diz o seguinte, que você é obrigado a declarar um imóvel, um bem que você tem adquirido, independente de ter escritura ou não. Entendi. Registro ou não. Muita gente pensa assim, não, eu só não compro e venda, não vou declarar. Mas tem que declarar então? Você tem que declarar, mesmo no compra e venda, porque né, o bem já é seu, você não registrou ainda. Sim, mas você está usufruindo. Mas você está usufruindo, é seu, você comprou. Entendi. Né? Então você apenas não fez a transmissão de posse. Isso é importantíssimo, Marcelo, porque tem muitas perguntas justamente em relação a essa situação. Perguntas sobre isso, quer dizer, eu estou na compra e venda, não registrei, você não está no cartório, não é meu. Você é obrigado a declarar. Né? Porque, veja só, no cartório, existe uma declaração chamada TOI, que é a declaração de operação imobiliária. Sempre que você vai ao cartório fazer uma escritura, mesmo sem registrar no cartório de registro de imóveis, o cartório é obrigado, né, a enviar essa declaração, que fala, que retrata o que aconteceu. Fulano de tal comprou de cicrano tal imóvel, né, constante em tal endereço, com tal matrícula no registro de imóveis. Está lá. O governo federal já sabe o que você movimentou. Então não adianta ele apenas quer fazer o cruzamento. Ele quer saber se você vai ser sincero. Que da maneira antiga, né, era praticamente impossível fazer esse cruzamento, porque isso constava na descrição de bens, né, na descrição do bem. E você não tinha um campo específico. A gente sabe, cada campo daquele que foi criado, ele tem uma finalidade. Nada mais do que cruzar informações. Então, Capitania dos Portos, RENAVAN, registro de imóveis, o jazigo, tá tudo lá. Entendi. Né? Então, que tipo de uso o governo federal vai fazer com essa informação? A ideia é uma interrogação muito grande, mas a gente sabe o que vai acontecer. Né? Você poderá, né, você contribuinte, poderá ser notificado, por exemplo, você comprou um imóvel, um determinado imóvel, declarou que comprou e a pessoa que vendeu não havia declarado que possuía esse imóvel. Opa, quem está com a razão? Né? O que aconteceu? Entendi. O fato da pessoa não declarar, não obrigatoriamente quer dizer que sonegou algum tipo de informação. Claro, lógico. Né? Era um bem de pequeno valor, ele não era obrigado a fazer imposto de renda, no caso do Wilton. Né? Meu patrimônio era abaixo de 300 mil, a minha renda tributável era abaixo de 28 mil, meu rendimento não foi 40 mil, ou seja, eu não alcançava nenhum tipo daquelas hipóteses de obrigatoriedade. Entende? Então, não declarei. Mas fulano declarou que comprou. Vai gerar algum transtorno? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém sabe que tipo de uso, né, o governo federal fará desta informação que agora está sendo implementada. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui também do final 5750, ele fala: bom dia, sou filho único, minha mãe faleceu há 6 anos e o imóvel ainda está no nome dela. Na próxima declaração, devo declarar como? Meu nome é Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Uma coisa precisa ser esclarecida, né? Você é filho único, a sua mãe faleceu há 6 anos,
este imóvel só poderá ser seu se foi feito o inventário. Se você é de fato um herdeiro, né, regulamentado, vamos dizer assim, se foi feito o inventário ou arrolamento de bens, se no cartório, né, se no Tribunal de Justiça, se foi feita a transmissão deste bem para você. Até então, este bem pertence à sua mãe. Se ela atinge, né, as hipóteses de obrigatoriedade, se o espólio tem uma renda acima um patrimônio acima de 300 mil, se o espólio tem algum tipo de renda, né, se tem aluguéis, até então, né, a renda é do espólio, é da sua mãe. Só vai poder ser transferido esse patrimônio para você após o fechamento do inventário. Perfeito. Então, aí ele será seu. Porque até então ele não precisa declarar enquanto isso não for passado para o nome não dele ou de herdeiro, se assim tiver. Mas isso, né, já aconteceu esse ano, encerrou o inventário e foi feita a transmissão do patrimônio para você, aí você declara no que vem. Muito bem. Estamos liberando 33266525 e também o nosso WhatsApp 8708-2370 para que vocês possam fazer aí as suas perguntas. Quem precisa declarar, Marcelo? Precisa declarar aquele contribuinte que obteve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, contribuinte que obteve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, contribuinte que operou em Bolsa de Valores, contribuinte que tem patrimônio, bens ou conjunto de bens acima de R$ 300 mil. Essas são as regras, essas são as mais conhecidas. Ainda existe aquele que opera, né, que pratica atividade rural, cujo rendimento seja acima de 148 mil e alguma coisa reais. O Alberto Costa fala o seguinte, está desejando bom dia, dando parabéns pela excelência de explicação, e dizendo o seguinte, ele já declarou um apartamento na declaração passada. Certo. Ele quer saber se dessa vez agora ele precisa declarar mais uma vez. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Há anos que isso vem acontecendo, né? Teve um período lá em 90 e alguma coisa, né, que você só declarava as novidades, né? Já declarei antigamente, agora não precisa declarar mais. Não, isso não existe mais. Tanto é que quando você faz a importação de um imposto de renda, por exemplo, IRPF 2017 para o IRPF 2018, os seus bens vêm todos para este ano, né? Dada a obrigatoriedade da continuidade do envio das informações todos os anos. Muito bem. Aquilo que a gente estava falando, desculpa, da conta corrente, né? Eu tenho um valor pequeno. Coloque, né? Mesmo não sendo obrigatório, em alguns casos, é melhor botar em excesso do que faltar. Exatamente. Né? Olha, o Cícero Lins, aqui do bairro do Poço, ele quer estar dando parabéns, excelente, Wilson, pela iniciativa, parabéns, doutor Marcelo, está lhe agradecendo aqui, dizendo o seguinte, ele quer saber o seguinte, ele não declarou um carro que ele tinha, nunca declarou. Se ele declarar agora, ele consegue, ele vai ter algum problema para ele? Não. Assim, não vai ter problema. A depender do valor deste carro, né, o que é que a gente orienta? Declare este carro neste ano, né, coloque a data correta da aquisição, coloque o Renavan e faça as retificações dos anos anteriores, né, porque aí você vai ficar totalmente correto. Né, você tem a opção, né, eu quero fazer só agora e eu vou resolver a minha situação. Só que você não pode esquecer que o fato gerador é lá para trás. Então o correto é, faz agora e retifica as anteriores, nos últimos 5 anos. Caramba, ele vai ter que pegar então as declarações antigas, é isso? Exatamente. Então, Cícero, tem que procurar então um profissional aí para poder... Mas ele tem que ver, Wilson, se ele era obrigado a entregar o imposto de renda, né? Se entregar de forma facultativa, tal, é outra análise. Mas a orientação é, inclua este bem agora e retifique os anos anteriores. Perfeito, Cícero. Estou te agradecendo aqui, tá? Obrigado, Cícero. Bom dia, Wilson. Final é 7543. Bom dia, Wilson, senhor Marcelo. Meu nome é Cícero Brito. Gostaria da seguinte informação. No ano passado, eu recebi do TRT uma antecipação referente a um processo trabalhista e a indenização. Já nesse ano de 2018, então, como é que ele fala aqui? Deixa eu ver. E a indenização já esse ano, 2018. Acho que é isso, né? Cadê? Deixa eu ler. Vamos tentar ver aqui. Pode ser que ele tenha... Eu acho que ele recebeu em 2 momentos. Recebeu em 2 momentos. Recebeu ano passado, uma parte... E agora em 2018. Pode ser uma parte incontroversa, aquilo que não cabe mais nenhum tipo de discussão.
e agora este ano recebeu uma outra parte. É isso? É Aí isso. ele queria saber como é que deve informar. Ele quer saber como é que deve informar então esses valores na declaração, é isso? Aí ele fala o seguinte, ó. É isso? Aí ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui. Então, como deve informar a Receita esses valores? De 2 vezes também, parte esse ano e o restante no próximo? Me esclareça, por favor. Obrigado. Gostaria de saber o telefone de contato seu, o Marcelo. É Cícera, né? Cícera. Eu falei Cícera, desculpa, é Cícera. Bom dia, Cícera. São 2 informações que precisam ser chamadas a atenção. Veja só. É uma reclamação trabalhista, você deve ter, recebeu a parte incontroversa no ano passado e esse ano recebeu um saldo dessa ação trabalhista. Precisa ver o seguinte, qual foi a natureza dessa ação? Foi natureza salarial ou foi meramente indenizatória? Se foi natureza salarial, provavelmente deve ter sofrido retenção de imposto de renda retido na fonte, reteve o imposto. Se foi natureza salarial e se foi diferenças de salário, ou seja, diferença de salário quer dizer que foram de vários meses, você provavelmente terá que declarar isso numa coisa chamada rendimentos recebidos acumuladamente, de vários anos. Se foi natureza indenizatória, não, foi uma rescisão de trabalho que eu não recebi, eu ajuizei uma ação contra a empresa e agora recebi no formato de indenização. São vários aspectos que precisam ser vistos. Se foi de uma rescisão de contrato de trabalho, direta ou indireta, você deverá lançar em rendimentos isentos. Tem um campo lá para indenização, rescisão de trabalho, inclusive fundo de garantia. Se foi de rendimentos de trabalho assalariado, se foi salário, deverá ser lançado ou no rendimento recebido acumuladamente ou no rendimento tributável, descontando o INSS e o imposto de renda. Isso para o ano passado. Esse ano que você recebeu vai declarar o ano que vem. Uma dica que a gente dá é a seguinte: a fonte pagadora nestes casos não é a empresa que você reclamou contra ela. A fonte pagadora nesse caso ou será a Caixa Econômica ou será o Banco do Brasil. Mas como assim se eu não reclamei contra o banco ou contra a Caixa? Mas foram eles que pagaram. Foram eles que pagaram você. E são eles que vão informar a Receita Federal que esse valor foi que fizeram o pagamento a você. Sempre que acontece isso, a gente orienta que o reclamante, no caso, que é a dona Cícera, pegue com o seu advogado ou vá lá no TRT pegar uma cópia da planilha de cálculos da liquidação da sua sentença e uma cópia do alvará, porque é lá na planilha de cálculo que está falando rendimento tributável, correção de juros, o que teve de INSS, o que teve de imposto de renda, qual foi a parte que pagou ao advogado, essa parte deverá ser deduzida do rendimento bruto, e quanto foi que ela efetivamente recebeu. Então é importante pegar esse documento lá no Tribunal do Trabalho, ou com o seu advogado, pegar o CPF do advogado para informar para ele quanto você pagou a ele, para bater a sua base de cálculo, para que você não caia na malha fina. Perfeito. É importante pegar esse comprovante lá no tribunal. Nós temos um ouvinte conosco, 33266525. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Oi, dona Maria das Dores. Nosso querido contador Marcelo Quirino está te ouvindo, pode ficar à vontade. Aí eu queria saber se eu sou isenta de declaração de renda ou não. Eu tenho que declarar no CPF. Pois não. Dona Maria, tudo bem? Como vai a senhora? Tudo bem. Obrigado pela ligação. Se a senhora atingir aquelas hipóteses de obrigatoriedade, se o seu rendimento tributável foi acima de R$ 28.559,70, se a senhora teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, e se o seu patrimônio for acima de R$ 300 mil, a senhora estará obrigada a entregar o imposto de renda. Se o seu rendimento for abaixo disso, a senhora não precisa fazer o imposto de renda para fins do recadastramento do CPF. A declaração de isento que existia antigamente, ela não existe mais. O CPF está sempre válido, ele só é suspenso ou cancelado se a senhora teve algum tipo de obrigação de fazer e não fez. Dona das Dores, a senhora recebe o quê? Um salário mínimo, é isso? É menos, eu estou precisando. Então, quando isso é o líquido, né? Mas o que vale é o bruto. O bruto quanto é que seria? 954? Exatamente. Pronto, então somando isso,
Somando isso até o final do ano, nos 12 meses, não chega aos 28. Chega a 11 mil ou alguma coisa. Então a senhora deve estar fora da declaração, mas o que ela tem que fazer, se ela quiser? Nada, não precisa fazer absolutamente nada. Se quiser fazer, não é proibido, dona Maria das Dores, viu? Eu quero fazer meu imposto de renda. Não é proibido fazer o imposto de renda. Mas a senhora é desobrigada a fazer. Que bom. Entende? Menos um problema, dona Maria. Deus te abençoe. Obrigado, senhora, pela participação, viu? Obrigado, dona Maria. Muito bem. Deus abençoe. Última pergunta para a gente encerrar, falando justamente nessa situação, é o seguinte: empregada doméstica precisa declarar? Tenho 2 ou 3. Carlos Canuto. Bom dia, Carlos. A empregada doméstica, você não é obrigado a declarar, né? É facultativo. Você declara se você quiser, para fins de dedução de imposto de renda. Por exemplo, eu faço o imposto de renda simplificado. Não vou obter nenhum tipo de desconto, né? Pelo modelo simplificado para plano de saúde, para médicos particulares, não, porque o governo federal já me dá, né, um desconto simplificado na minha renda tributária para poder fazer meu ajuste de imposto de renda. E se você for fazer pelo modelo completo, pelo formulário completo, e for utilizar o pagamento da empregada doméstica, se elas ficaram com você o ano todo de 2017, você pode declarar uma. Entendi. No caso, não é que você só pode declarar uma, você pode declarar as 3. Tá, mas uma só é que Mas será... apenas uma será utilizada como dedução do imposto de renda, direto. Acho que era essa a pergunta dele, que ele tem 3, ele disse 1 ou 2, ele queria saber. Não, você então... pode declarar as 3. Mas a dedução vai apenas de 1. Mas a dedução, na parte a restituição do imposto de renda, que a doméstica ela abate direto no imposto de renda, é função direta, né? Será apenas de uma e não das 3. Perfeito. Marcelo Quirino, tem um monte de outras perguntas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, já estouramos. Mas a gente vai trazer você outras vezes. Deixa passar esse furacão agora da declaração de imposto de renda até a próxima segunda-feira, eu acho que é o último prazo, né? Até segunda-feira, dia 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Quem não fez ainda, corra para fazer. Né? Quem não entregou ao seu contador, né, a documentação, está correndo um sério risco de não ter o seu imposto de renda transmitido. Por conta dessa loucura toda. Entendeu o recado? Quem não entregou ainda, por favor, faça isso, porque está correndo o risco de não ter o imposto de renda transmitido. E aí vai se sujeitar a multa, né, multa fixa, 1% do imposto devido, né, aquela situação que é constrangedora. Chato, atrapalha, gasta dinheiro desnecessário. Atrapalha. A gente tem que lembrar o seguinte: o contador, ele dorme, ele se alimenta, vai pegar os filhos na escola. Vai pegar os filhos na escola, tomar banho, essas coisas assim, né, Saulo? Então a gente tem que entender isso. Tem que entender isso. Fuma, às vezes, ainda não pode. Não, fumar é feio. É feio, é chato. É porque eu estou mexendo com o Saulo, né? O Saulo disse que tem 2 opções ali, mas enfim. Marcelo Quirino, contador, tirando aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Vamos estreitar então essa nossa participação, não é? Tá esperando já, né? Estreitar essa nossa participação para a gente trazer outros assuntos importantes relacionados à contabilidade, para a gente trazer aqui num quadro Acerto de Contas, tá bom? Tá bom, meu amigo Wilson, é um prazer sempre grande estar com você aqui, né? Nós que temos amizade de longas datas. Verdade. É bom, é gratificante e é divertido. Né? Os bastidores. Os bastidores são a bagunça. Você, como sempre, muito gentil, muito cortês. Muito obrigado. Muito alegre, né? E sempre muito prestativo. Obrigado. Quero parabenizar você e a toda a equipe da Rádio Pajuçara por esse programa, líder de audiência. Obrigado. Né, no seu segmento. A você e toda a sua equipe. Né? Você, nosso querido Saulo, Larissa Leão, Maísa Carla, e a Maísa. Todo mundo. É o nosso convidado hoje aqui, o nosso Ulisses. Nosso Ulisses ali. Falou tanto, né? Falou tanto, tá cansado, né, de falar. Né? Assim, desejar a vocês muito sucesso. Obrigado. Que Deus abençoe vocês todos nessa caminhada e que lhe recompense em dobro. Amém. Né, o que você faz por todo mundo. Eu sei que a filha está grande lá fora. Aliás, você é um dos anjos que a gente Deus fala, né? Vocês todos aqui. Você não gosta que a gente fale, não, mas você também ajuda e muito. Você é extremamente solidário. Eu acho importantíssimo isso. Bom trabalho, mais sucesso e que Deus continue te preservando, esse cara espetacular que você é, tá bom? Amém, meu amigo. Deus te abençoe. Amém. Você e sua família. A nós todos. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho.